há precisamente 100 anos, no dia 23 de maio de 1911, era publicado pelo Governo da República o decreto fundador do Instituto Superior Técnico. A fundação do técnico que hoje celebramos corresponde a um momento singular da história em que política, educação e cultura estiveram associadas de forma notável. Um século depois, é tempo de olhar para o passado e de ele tirar ensinamentos para o futuro. É tempo de prestar contas ao país, de demonstrar o que fizemos e naquilo que nos transformamos com os recursos avultados que Portugal aqui investiu no último século. O técnico é hoje a maior de todas as escolas das universidades portuguesas, sob todos os pontos de vista. Pelo número de alunos de licenciatura e de mestrado, pelo número de alunos de doutoramento, pela produção científica produzida, pelo número de patentes registadas, pela quantidade de projetos de investigação em curso, pelo volume das receitas próprias geradas e pelo número de doutorados que aqui trabalham. Dito isto, tenho que acrescentar que o mais importante do que ser maior é ser melhor. E o melhor que temos são os nossos alunos. Nestes 100 anos, passaram pelo IST mais de 70 mil alunos, tendo concluído formações iguais ou superiores a 5 anos, cerca de 40 mil. Estou certo que o valor para Portugal destes 40 mil engenheiros e doutores do IST supera em muito os recursos aqui investidos. Todos os anos colocamos no mercado mais de 1000 novos engenheiros, arquitetos e doutores, todos com excelente empregabilidade na profissão que aqui aprenderam. Nos dados do último inquérito disponível, mais de metade dos nossos mestres já tinham um contrato de trabalho assinado ainda antes de terminarem o curso. O salário médio no momento do primeiro emprego ronda os 3 salários mínimos. A nossa contribuição para a produção científica nacional representa, na última década, cerca de 20% do total da produção científica nacional em todas as áreas científicas. É com muito gosto que aqui afirmo que a nossa contribuição percentual tem vindo a descer consistentemente ao longo dos anos. E, como podem ver, não é porque não estejamos a aumentar muito em valores absolutos, mas por uma excelente razão. Porque todo o sistema científico nacional tem tido um desempenho excepcional. A nossa taxa de convergência com a produção científica europeia ou de qualquer país desenvolvido era impensável há meia dúzia de anos atrás. Estamos todos de parabéns. Registámos na última década cerca de 45% de todas as patentes registadas pelas universidades portuguesas e 12% do total de todas as patentes nacionais. Sr. Presidente, somos uma escola internacionalizada como demonstra toda a nossa atividade, as nossas parcerias e a nossa participação nos maiores projetos internacionais em curso. Desde o Programa Internacional da Fusão Nuclear, onde a Europa investirá 7 mil milhões de euros até 2020 e que é dirigida por um professor do IST, à nossa importante participação no trabalho do CERN, à colaboração com a Agência Espacial Europeia ou ao trabalho no âmbito do 7º Programa Quadro da União Europeia. Devo destacar as nossas bem-sucedidas parcerias com as universidades americanas, a começar pelo programa MIT Portugal. Reveste especial importância para o IST a sua integração ao nível do cluster, uma rede europeia de universidades de elite nas áreas da ciência e da engenharia, com as quais trabalhamos de forma muito estreita, com as quais cooperamos todos os dias, mas com as quais competimos também todos os dias na captação de projetos, alunos e recursos. O técnico de hoje estendeu-se há mais de uma década para o seu campus do Tagus Parque, onde finalmente o seu principal edifício se encontra concluído. Um edifício que é do melhor que há no ensino superior português, que nos orgulha, onde 2/3 dos custos de construção e equipamento foram suportados pelas nossas receitas próprias. Durante este ano do centenário, será construída a residência de estudantes do Tagus Parque, com cerca de 90 camas, integralmente financiadas pela Tagus Parque S.A. e pela qual aguardamos desde a constituição do Parque de Ciência e Tecnologia em 1992. Mas o técnico de hoje não está fechado nos muros do técnico novo de Duarte Pacheco. O técnico de hoje abre-se à cidade de Lisboa e atrai anualmente um cada vez maior número de estudantes internacionais que querem conhecer a nossa tecnologia, a nossa ciência, mas também o nosso país e a nossa cultura. Mas tudo isto não cabe no técnico novo de Duarte Pacheco, planeado para um tempo em que tínhamos 25 vezes menos alunos que hoje. Assim, o técnico de hoje, desta colina, salta aos muros e mistura-se com a cidade. É com muito gosto que anuncio aqui publicamente que na próxima sexta-feira assinaremos neste mesmo local um protocolo com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa para a cedência do antigo edifício da Carris nos Jardins do Arco do Cego. É uma excelente notícia para o técnico e para a cidade de Lisboa. Façamos uma passagem muito rápida, mas obrigatória, nos tempos que correm, pelos fantasmas que podem comprometer este esforço do IST pelo desenvolvimento científico e tecnológico do país. Aqui tem a dotação do Orçamento de Estado ao longo dos últimos 15 anos.
Neste mesmo período, o valor das nossas receitas próprias é o que se pode ver. Como facilmente se observa, temos tido um permanente incremento do nosso orçamento competitivo, que é constituído por 4 parcelas fundamentais: a dos projetos contratados diretamente pelas empresas nacionais e internacionais, a dos projetos financiados pela Comissão Europeia, a dos projetos financiados pelas Agências Nacionais de Investigação e Desenvolvimento e a das propinas dos nossos alunos. Comparemos a dotação do OE com a evolução da massa salarial no mesmo período. O crescimento dos últimos anos nada tem a ver com aumentos de salários ou de pessoal, mas sim com o aumento das contribuições obrigatórias para a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social e ADSE, como se pode ver. De facto, as transferências líquidas do Orçamento de Estado foram estas. Estamos muito longe do financiamento mais alto de sempre, que ocorreu em 2000, e 25% abaixo do patamar do início da década passada. Para sermos totalmente justos para com os sucessivos governos, devemos também somar o financiamento dos projetos de investigação promovidos pelas agências nacionais. Como podem ver, o máximo do financiamento ocorreu em 2008 e, como é óbvio, o sucesso do sistema científico nacional resulta também destes números. Considerando que as cativações este ano não ultrapassarão as já conhecidas, estamos 20% abaixo dos valores de 2008. Se toda a administração pública tivesse uma descida da dotação do OE da dimensão do que aconteceu na Universidade Portuguesa, o país estaria com superávit e não com déficit excessivo. Senhor Presidente, a Universidade Portuguesa está perante uma situação de grande risco. E não falo da diminuição da dotação do Orçamento de Estado. Não. Muito pior que isso são os sucessivos ataques à nossa autonomia. De cada vez que o Ministro das Finanças decide tomar medidas restritivas transversais a toda a administração pública, bloqueia a nossa capacidade de trabalho e coloca em risco a nossa capacidade de arrecadar receitas próprias. De cada vez que um Governo decide bloquear as contratações na administração pública, impede também as contratações de investigadores que asseguram a execução de projetos que trazem receita associada, mas que se perde se não formos capazes de os executar. Também não podemos viver se todas as aquisições de bens e serviços acima de 5.000 euros tiverem que ir à autorização dos serviços centrais do Ministério das Finanças e da Administração Pública. Ou se não pudermos realizar com agilidade as alterações orçamentais exigidas pela complexa estrutura de gestão de 1000 projetos que vão sendo ganhos ao longo do ano e que trazem receita, mas também obrigações. E não estou a conjecturar sobre situações hipotéticas. Não, tudo isto aconteceu nos últimos 12 meses. E o que se tem conseguido para evitar a paralisia das nossas instituições de ensino superior muito se deve ao empenhamento que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem demonstrado. Bem-haja, Sr. Ministro. O técnico precisa que o poder político decida qual o financiamento público com que teremos de viver. Pode ser maior ou menor, mas tem que ser claro e de preferência definido numa base plurianual. E em seguida, Sr. Presidente, precisamos que nos deixem trabalhar. Temos de nos libertar da esquizofrenia burocrática em que vivemos e onde dissipamos a nossa energia. O técnico de hoje precisa de um novo estatuto jurídico que nos deixe trabalhar como qualquer universidade de topo da Europa. E precisa depressa. O Instituto Superior Técnico é hoje uma escola de ciência, engenharia, tecnologia e arquitetura. A nossa missão é criar e disseminar conhecimento e dotar os nossos estudantes de uma sólida formação de base e de competências para melhorarem, mudarem e moldarem a sociedade através da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo. Combinamos ensino e atividades de investigação, desenvolvimento e inovação de acordo com os mais elevados padrões internacionais, envolvendo toda a nossa comunidade num ambiente estimulante e global, orientado para a resolução dos grandes desafios do século XXI.